Olá! Hoje vamos falar sobre macro e micronutrientes. Macronutrientes e micronutrientes são essenciais para manter o corpo saudável. Vamos falar também sobre a leitura e interpretação de rótulos nutricionais, que é super interessante para vocês saberem o que comprar no supermercado. Macronutrientes são nutrientes considerados essenciais para o organismo humano, que devem ser consumidos em quantidades significativas para fornecer energia, crescimento e desenvolvimento adequados. Existem 3 tipos de macronutrientes: carboidrato, proteína e lipídio, ou gordura. Carboidrato. Os carboidratos são produzidos pelos vegetais. São uma importante fonte de energia na dieta e estão presentes em alimentos como pães, massas, arroz, cereais, frutas e legumes. Eles são convertidos em glicose e usados como combustível pelo corpo. Os carboidratos, também conhecidos como hidratos de carbono ou açúcares, são uma classe de compostos orgânicos que contêm carbono, hidrogênio e oxigênio. Eles são uma das principais fontes de energia para o corpo humano e desempenham um papel fundamental na nutrição. É importante escolher fontes de carboidratos saudáveis para garantir uma nutrição adequada, equilibrada. Classificação dos carboidratos. Eles podem ser classificados de acordo com sua estrutura química e sua capacidade de serem digeridos e absorvidos pelo organismo. Existem 3 principais classificações de carboidratos: monossacarídeos, que são carboidratos simples, compostos por apenas uma molécula de açúcar. Exemplos incluem a glicose, a frutose e a galactose. Disacarídeos são formados pela união de 2 moléculas de monossacarídeos. Exemplos incluem sacarose, que é formada por glicose mais frutose, a lactose, que é formada por glicose mais galactose, e a maltose, que é formada por glicose mais glicose. Polissacarídeos é o 3º tipo de carboidrato. São os carboidratos complexos, compostos por várias moléculas de monossacarídeos unidas. Exemplos incluem o amido, encontrado em alimentos como arroz, batata e pão, e a celulose, encontrada em vegetais e fibras alimentares. Os tipos de carboidratos também podem ser classificados como simples ou complexos, dependendo da rapidez com que são digeridos e absorvidos pelo organismo. Os carboidratos simples são de rápida absorção e fornecem energia imediata, como os encontrados em alimentos processados e açúcares refinados. Já os carboidratos complexos são de lenta absorção e fornecem energia constante ao longo do tempo, como os encontrados em alimentos integrais, legumes e verduras. Os carboidratos fornecem 4 calorias por grama. Proteínas. As proteínas são essenciais para a construção e reparação dos tecidos do corpo. Desempenham um papel importantíssimo no sistema imunológico e na produção de hormônios, enzimas e anticorpos. E também ajudam no transporte de nutrientes, fornecendo energia quando necessário. Alimentos ricos em proteínas incluem carnes, aves, peixes, ovos, laticínios, leguminosas como feijões e lentilhas e também algumas fontes vegetais como quinoa e tofu. As proteínas fornecem 4 calorias por grama. Lipídios ou gorduras. As gorduras são uma importante fonte de energia concentrada e também desempenham um papel vital na absorção de vitaminas, produção de hormônios, proteção dos órgãos e isolamento térmico. Podem ser encontradas em alimentos como óleos, vegetais, ovos, laticínios, carnes gordurosas, frutos do mar, castanhas e sementes. Opte pelas mais saudáveis: abacate, azeite de oliva extra virgem, ovos, oleaginosas, peixes gordos e coco. Os lipídios fornecem 9 calorias por grama. Equilibrar a ingestão adequada desses macronutrientes é essencial para garantir uma dieta saudável e equilibrada, para evitar deficiências de nutrientes e promover uma boa saúde. A quantidade de cada macronutriente necessária varia de acordo com fatores como idade, sexo, nível de atividade física e metas individuais, como ganho de massa muscular ou perda de peso. Micronutrientes. Vamos falar um pouco desses micronutrientes, que são nutrientes essenciais para o nosso organismo, porém em quantidades menores quando comparados aos macronutrientes. São fundamentais para o bom funcionamento do organismo, pois desempenham diversas funções fisiológicas e metabólicas, manutenção do sistema imunológico e saúde dos órgãos. A falta de micronutrientes pode levar a deficiências nutricionais e problemas de saúde.
Os principais micronutrientes são os minerais e as vitaminas. Minerais. Na natureza, os minerais estão presentes nas águas, nos solos e nas plantas. Já no nosso corpo, aparecem em tecidos, líquidos e secreções corporais, como sangue, suor, urina, fezes, saliva, entre outras, sempre em pequenas quantidades. Os minerais são classificados de acordo com a quantidade necessária para o nosso corpo. Os macrominerais, a necessidade diária é maior. Suas funções principais estão ligadas à estrutura e formação dos ossos, regulação dos fluidos corporais e secreções digestivas. Exemplos: sódio, potássio, cálcio, fósforo e magnésio. Os microminerais ou oligoelementos têm necessidade diária menor. As funções desses minerais são relacionadas a reações bioquímicas, ao sistema imunológico e ação antioxidante. Exemplos: ferro, cobre, fluoreto, manganês e zinco. Vitaminas são compostos orgânicos que não são produzidos pelo nosso organismo, portanto, devem ser obtidos através da alimentação. As vitaminas são classificadas em vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas ADEC, A, D, E e K, que são absorvidas na presença de gorduras. Olha a importância das gorduras. E as vitaminas hidrossolúveis, que são as vitaminas do complexo B, e a vitamina C, que são solúveis em água. Alimentos fontes de micronutrientes podem ser encontrados em diversos alimentos. As vitaminas lipossolúveis estão presentes em alimentos como vegetais folhosos verdes, frutas cítricas, óleos vegetais, peixes, ovos e laticínios. As vitaminas do complexo B podem ser encontradas em alimentos como cereais integrais, carnes, peixes, aves, ovos, leguminosas e vegetais verdes. A vitamina C está presente em frutas cítricas, tomates, pimentões, morangos e vegetais folhosos. Quanto aos minerais, eles podem ser obtidos em alimentos como laticínios, carnes, frutos do mar, leguminosas, grãos integrais, frutas secas, vegetais folhosos verdes escuros, entre outros. Rotulagem, tão importante e faz parte do nosso dia a dia para uma boa escolha alimentar. A leitura dos rótulos dos alimentos é o ato de analisar as informações contidas nas embalagens dos produtos alimentícios que a gente compra nos supermercados. Essas informações incluem lista de ingredientes, tabela nutricional, data de validade, modo de preparo, informações sobre alergênicos, entre outros. A finalidade da leitura dos rótulos é fornecer aos consumidores informações claras e precisas sobre o consumo de alimentos, sobre o conteúdo de alimentos, permitindo que eles façam escolhas informadas e saudáveis. Ao ler os rótulos, é possível verificar os ingredientes utilizados, a presença de aditivos e conservantes, a quantidade de calorias, nutrientes, gorduras, açúcares e sódio presentes nos alimentos, assim como possíveis alergênicos. A leitura dos rótulos é importante para as pessoas que têm restrições alimentares, como alergias, intolerâncias ou doenças específicas, como diabetes e hipertensão, pois permite que elas identifiquem quais alimentos são adequados ou não para o seu consumo. Além disso, a leitura dos rótulos auxilia na comparação entre produtos disponíveis no mercado, possibilitando a escolha da opção mais saudável e adequada para cada pessoa. Como ler os rótulos das embalagens de alimentos? Ao ler o rótulo de uma embalagem de alimentos, é importante prestar atenção em várias informações, como já disse aqui. Aqui estão algumas dicas sobre como ler corretamente. Lista de ingredientes. A lista de ingredientes é sempre apresentada em ordem decrescente, ou seja, o primeiro ingrediente mencionado é aquele que é presente em maior quantidade no produto. Então, o primeiro alimento é o que tem maior quantidade no produto. Verifique se existem ingredientes indesejados, como gorduras hidrogenadas, aditivos artificiais, xarope de milho rico em frutose ou conservantes. 2. Informações nutricionais. As informações nutricionais geralmente aparecem em uma tabela ou quadro no rótulo. Procure informações sobre calorias, gorduras totais, gorduras saturadas, colesterol, sódio, carboidratos e proteínas. Verifique também se há vitaminas e minerais listados. 3. Porção. Observe o tamanho da porção mencionada no rótulo, pois todos os valores nutricionais são baseados nessa quantidade. Se a porção é menor ou maior do que aquela que você normalmente consome, ajuste as informações de acordo. 4. Porcentagem do valor diário, que indica a quantidade de nutrientes presentes em uma porção do alimento.
em relação à quantidade diária recomendada. Geralmente, 5% ou menos é considerado baixo, enquanto 20% ou mais é considerado alto. Isso pode ajudar a identificar alimentos ricos ou pobres em determinados nutrientes. 5. Alergênicos. Verifique se a embalagem menciona a presença de alergênicos comuns, como trigo, soja, leite, amendoim, ovos, crustáceos ou frutos secos. Essas informações são importantes para pessoas com alergias alimentares. 6. Alegações. Alguns rótulos podem conter alegações nutricionais, como baixo teor de gordura, rico em fibras, coisas desse tipo. Esteja ciente de que essas alegações geralmente são regulamentadas e podem ter critérios específicos para serem usadas. Ler corretamente o rótulo das embalagens dos alimentos pode ajudar a tomar decisões melhores sobre sua alimentação, considerando os valores nutricionais, ingredientes e alergênicos presentes nos produtos. Bons estudos!